Olá, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo da série Ceia, Tenho Tanto para Lhe Falar. Essa série faz parte da Jornada da Gratidão, uma homenagem ao centenário do nosso Ceia, um projeto que nasceu para celebrar a força da fé e o poder das histórias que unem tantas vidas a esta casa abençoada. Cada conversa é um testemunho de amor e dedicação, mostrando que o Ceia é mais do que um espaço físico, é um lar espiritual que acolhe, ensina e transforma. Hoje vamos ouvir a história da nossa querida Regina Luna, que traz consigo muitas experiências e emoções vividas nessa trajetória de luz. Que alegria ter você com a gente, Regina. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou sempre muito bem-vinda, né, nessa casa de Francisco de Assis. Fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Eu mais ainda, ainda mais por você, né? Você sabe que eu te amo. Também te amo, meu amor. Então, vamos começar pelo começo, tá bom? Conta pra gente, em que ano você chegou a casa? Como é que estava a sua vida? Como é que você chegou, quando que você chegou e por que você chegou aqui? Realmente é uma história interessante, né? Eu já me considerava conhecendo a doutrina, já frequentava um centro espírita em Nova Iguaçu, um centro muito grande também, mas eu estava sendo uma turbulência em função de um divórcio recente e tudo mais. E um belo dia, no trabalho, eu sempre combinava com o meu chefe assim: eu vou tirar minha hora de almoço na minha sala, se o senhor precisar de mim, o senhor me chama. Caso contrário, eu vou ficar fazendo minhas coisas particulares. E ele permitia de boa, não tinha problema nenhum. Nesse dia tinha uma reunião com ele lá e eu não quis ficar lá, fui para a recepção. E na recepção, conversando com a minha amiga telefonista, ela me perguntou: como é que você está? Como é que está lá a casa que você frequenta? Aí eu falei para ela assim, Margarete, é muito chato lá. Aí ela: como assim? Eu falei: porque a gente senta, só fica ouvindo aquelas 3 pessoas conversarem, falando, mas não tem um estudo, não tem um negócio assim, é um negócio muito triste. Aí ela virou para mim e falou assim: eu vou te dar o endereço de um lugar que tem tudo a ver com você e você vai adorar. E foi quando ela me deu o endereço do Humildade e Amor. E eu naquele dia mesmo vim para cá, assisti uma reunião pública, e fiquei encantada realmente com a alegria da casa. Então, dali em diante, eu me senti totalmente acolhida. Totalmente. Foi realmente amor à primeira vista. E daí para cá, eu nunca mais saí. Isso foi no dia 27 de julho de 2006. E com toda essa recepção, porque a gente não fala só da recepção dos encarnados, né? A gente, quando tem fé, quando você acredita naquilo que você está estudando e tudo mais, você sabe da recepção dos missionários de luz. Então, eu me encontro realmente aqui. Aqui, para mim, mais do que tudo, é uma escola. Porque o lugar que eu mais aprendi em toda a minha vida foi aqui. Que lindo, Regina. Qual foi a impressão que você teve quando você chegou aqui pela primeira vez? Olha, foi uma impressão de alegria. Por quê? Porque me apresentaram ao atendimento fraterno, fiz uma ficha e tal, mas o ambiente em si, a movimentação, né? Muita gente. E eu fui muito feliz no dia que eu cheguei aqui, porque eu encontrei muita gente cordial, assim, e eu fiquei sentada no salão, e eu pensei assim: gente, como é diferente isso aqui. E quando começou a palestra, a musicalidade, no dia da comemoração do aniversário do centro, foi o dia que eu entendi da musicalidade, porque falaram que, como é o nome dele? Hernani Macedo. Hernani Macedo. Disse que ele tinha isso, né? Sim. Essa coisa dessa música. Aí eu falei: é por isso. Então, em honra a esse espírito de luz que pensou em tudo isso, que até hoje você vê que tudo na nossa casa é movido por música. Né? Verdade. A nossa harmonização não tem igual. Então foi isso que me causou essa primeira impressão. O Ceia, quando você chegou aqui, já estava nessa estrutura, né? 2006? Já. Seu Humberto tinha falecido há pouco tempo, pelo que eu me lembro.
E eu achava que o presidente da casa era o Zé Paulo. Por causa daquela alegria dele, aqui, né? aquela movimentação, né? Eu conversava muito, eu tinha sempre essa impressão. Saudade do Zé. Já é a segunda pessoa que fala hoje. Tem pessoas marcantes, né? Sim. Que passaram pela minha vida aqui. Você foi recepcionada por quem? Olha, eu fui recepcionada aqui, pelo que eu me lembro, era o rapaz que dirigia o atendimento fraterno, que estava lá embaixo fazendo um lanche. Mas a pessoa marcante para mim aqui, nesse início, quando eu comecei, foi a Sinai. A nossa falecida amiga Sinai. Então eu tinha uma amizade com a Sinai desde essa época, porque a gente conversava muito. Às vezes eu chegava muito cedo, ia para o DIS, ficava conversando com ela me falando das coisas da casa, né? Então eu fui recepcionada por muita gente, Juliana, como eu te falei, porque eu cheguei deslumbrada, eu fiquei deslumbrada com tudo isso, né? Então pessoas marcantes assim dessa minha chegada foram essas pessoas que eu me lembro assim de cara. Sabe o que é legal nessas entrevistas também, Regina? É que a gente traz pessoas que trabalham aqui na casa, mas as pessoas também trazem na memória pessoas que já partiram, já desencarnaram, né? Então, como Zé Paulo, Sinai, São Humberto, falado várias vezes, Ana Melina, enfim, e outras pessoas, né? Que o Joaquim também já foi falado aqui. São pessoas que vêm trabalhar na casa, mas também que deixam a marca deles no coração da gente, né? E uma das coisas que eu peço sempre a Deus é que eu consiga deixar essa marca também, sabe? Porque é muito bonito você ser lembrada com esse carinho, com esse amor. E a gente vai deixando nossa marquinha aqui também, né? No coração dos amigos. Você veio para casa, você fez o atendimento fraterno, provavelmente tratamento espiritual. Mas depois das palestras e tudo mais, a gente começa a receber um chamado do estudo. Como é que foi para você entrar para o estudo e qual foi a transformação do estudo em você, na sua vida? Eu acho que eu comecei a estudar no ano posterior, não lembro bem, e foi muito engraçado que justamente você falou, o atendimento ao convite, né? Eu ouvi o convite, deixava para lá. Ouvi o convite de novo, deixei para lá. Depois eu virei para minha filha e falei assim, ano que vem eu vou estudar na casa. Ela, aí mãe! Porque tinha essa coisa, né, de trabalhar fora, né? Só podia ser à noite. E eu tenho uma coisa muito desfavorável para mim, que é morar longe. Nem isso é desfavorável. E na época só tinha uma condução, então encarar esse desafio não foi fácil, mas também não foi assim muito sacrificante, eu não sentia isso. Hoje em dia eu penso, nossa, se eu tivesse que andar de 551 todo dia, ia ser um sofrimento. Mas eu fazia as coisas com tanta alegria, faço ainda, com tanta alegria que eu não sentia esse cansaço, essa coisa, vou ter que ir para Nova Iguaçu, então me incomodava. E é assim, então quando eu encarei o estudo, primeiro que você começa com quem, né? Juarez e Maísa. Juarez, aquela sumidade de serenidade que até hoje eu fico impressionada. Falei, essa casa é muito abençoada com esse cara. Ele tem uma serenidade, ele te passa isso, né? Objetivo, aquela coisa. Então você já começa encantada com o estudo. Pô, não é por aí que eu vou começar mesmo, que legal. Então você vai, faz uma vez, depois você repete tudo de novo, vem os convites para o trabalho, e você para e pensa, Senhor, tem tanto para aprender, será que eu já tenho condições de trabalhar? Aí você vê que tem sim, porque faz parte do estudo. Como você aprende com o trabalho, como você aprende. Até hoje, a gente se envolve e a gente tem sempre uma coisa levando para casa, um conhecimento, uma coisa que você aprendeu, seja no atendimento fraterno, seja no trabalho com as mães, seja na reunião pública, seja onde for, você está aprendendo. Né? Aprendendo com aquelas que socialmente são menos favoráveis que você, mas aprendendo com seus colegas de trabalho também, você está trocando ali. Tudo é aprendizado tudo, aqui, né? Tudo. O estudo, ele começa a trazer essa transformação interna, né? O olhar que a gente tem para a vida lá fora, o aprendizado que vai trazendo, as reflexões, né? E logo depois do estudo,
a gente já começa com esse chamamento aí para o trabalho, né? Que a gente já começa a perceber que a gente tem condição de fazer os cursos, Justamente. né? E daqui a pouco começam até os convites diretos, né? Por que você não vem para cá? E como é que foi para você? Assim, começou o estudo, que eu acho que o estudo ele traz um senso de responsabilidade maior, porque você se responsabiliza em estar aqui e aprender, que aí agora você não pode dizer mais que eu não sei, Isso, né? Mas como é que foi essa sua entrada para os trabalhos da casa? Olha, Juliana, quando eu fiz o curso do DAPS, foi muito interessante isso. Eu fiz o curso do DAPS e no último dia do curso, que antigamente eram cinco quartas-feiras que a gente ficava e tal. E no último dia, eu vi, depois do curso, a Maísa falou que ia distribuir fichas, os convites. Sim. E eu pensei comigo assim, eu não vou ser convidada para ela, não quer saber? Eu vou embora, porque senão eu vou chegar em Nova Iguaçu lá por volta da meia-noite, 11h e pouca, que era esse horário que eu chegava quando eu saía daqui, 9h30 e tal. Falei, fui embora. Não fiquei até o final. Aí passou um tempo, um belo dia eu estou descendo a escada, encontro com a Maísa. E ela olha para mim e falou assim, você não esperou a carta? Eu falei, meu Deus, essa mulher me conhece. Você não esperou a carta? Eu falei, mas que carta? O convite para você. Você foi convidada para trabalhar no DAPS. Eu falei assim, você tem certeza? Ela, claro que tem, que não sei o que, vem. Aí eu falei, caramba, que legal. Aí vim, eu comecei no DAPS, nesse trabalho, em 2010. E eu lembro bem que a minha filha, olha como é que é interessante, né? Aí é sábado, você trabalha de segunda a sexta, minha carga horária era pesada, começava 7h30 da manhã, não tinha hora para terminar. Sempre trabalhei em área financeira. E quando a minha filha começou a faculdade, lá em Niterói, e ela chegava sexta de noite. A gente conversava pouco, né? Ela cansada, eu também. E no sábado de manhã eu saía. E ela ficava indignada com aquilo. E era muito engraçado que ela falava assim, eu vou ser assistida para você me dar atenção. Olha só que danada. Eu vou lá ser sua assistida para você ter tempo para mim, que você não tem mais tempo para mim. Hoje em dia é uma das... Hoje em dia eu vim com você. Trabalho e tudo. Mas como é que a vida, né, mostra. E no dia que ela conheceu o trabalho, realmente ela quis trabalhar no sábado, e muito interessante isso. E trabalhar no DAPS foi magnífico. Eu aprendi com esse trabalho do DAPS a entender, compreender, ver com outros olhos a minha própria família. Foi a coisa mais grandiosa, aprendizado maior que eu adquiri no DAPS. Foi justamente direcionar tudo que eu aprendi aqui para minha família. A minha família é complicada, a gente não comemora, hoje em dia a gente faz isso. Mas quando a gente era pequeno, não se comemorava aniversário, sabe? Fazer aniversário era como um dia qualquer. E até isso eu aprendi aqui. Por incrível que pareça, né? Você fala assim, gente, mas incrível que pareça, até isso, valorizar a comemoração de aniversário, até isso eu aprendi aqui no DAPS. Atendimento fraterno nem se fala, né? Foi onde me despertou aprender outras coisas, estudar outras coisas, além da doutrina básica que a gente tinha aqui. Porque tinha situações que você falava assim, meu Deus, o que eu vou dizer? E você fica ali contando com aquela intuição, mas até para você entender o que está sendo intuído, você tem que ter o mínimo de conhecimento. Então eu vou estudar mais. Foi quando eu comecei essa rotina de ler, e aprender. E que isso não para, Juliana. Sim. Isso não pode parar, né? Seja para o que for, para que trabalho você esteja fazendo. Um estudo é sempre necessário. Sempre necessário. Mas o atendimento fraterno, ele é sempre muito falado aqui nas entrevistas, para quem trabalha, né? Ou já trabalhou. E mostra realmente um aprendizado até de você escutar o outro. De escutar o outro. De você reconhecer a dor do outro, né? E se preparar para o que o outro está precisando ouvir ali, né? Porque ele vem e desabafa, mas ele precisa de uma palavra de consolo também. Sim. Né? Então, por isso que é importante você estar atento ao que a espiritualidade está trazendo, porque o que nós temos, graças a Deus,
o que nós mais temos hoje são informações do mundo espiritual, informações sérias, né, importantes, para que nós possamos nos aprimorar cada vez mais e isso compartilhar com o próximo. Seja aquele que está chegando na reunião pública, seja aquele que está chegando do atendimento fraterno e seja aquele que a gente atende na salinha mediúnica. Né? Isso aí. Isso é muito importante. É muito importante mesmo. Essa casa nos dá a oportunidade de enxergar o outro de uma forma muito mais amorosa. Com certeza. Né? Quando você leva isso para a sua vida lá fora, que é o mais importante, aí sim, aí você pode dizer assim, eu estou tentando ser espírita. Que aqui a gente aprende, mas a gente tem que praticar. Com certeza. Por mais que a gente escorregue de vez em quando, mas se você botar na balança, você está fazendo mais, está praticando mais do que praticava antes, então está no lucro. É isso aí. Hoje, quais são os trabalhos que você desempenha aqui na casa? Olha, eu continuo trabalhando no DAPS. Eu trabalho na segunda-feira como facilitadora do livro Céu e Inferno. Já facilitei livros de André Luiz. Hoje estou facilitando Céu e Inferno. E trabalho na reunião pública de terça-feira, às 5 horas. Trabalhos que eu sinto saudade só a salinha mediúnica, né? Porque é um aprendizado impressionante, mas não tenho tido oportunidade, porque seria só quinta-feira e eu também tenho que cuidar da minha casa, né? Porque mais um dia para cá ia ser complicado. Mas são esses trabalhos que eu exercito ultimamente. E você já até falou, só vou perguntar para ter certeza, assim, o trabalho que mais te marca é esse do DAPS, que foi o primeiro, e que você está até hoje. Hoje você está no Lumiar, com os meninos, né? Isso. Não sei como é que vai ficar a minha vida o ano que vem, né? Porque eu fui presenteada esse ano aí com a condição de avó, fazer parte da rede de apoio, né? Já fiz parte de rede de apoio de sobrinhos, netos e tudo mais, mas não tão atuante, né? Então agora vai ser de uma forma atuante. Então eu não sei ainda como é que vai ficar a divisão, mas eu não pretendo desistir de nenhum trabalho, não. Não pretendo. É claro que se tiver necessidade. Sim. Mas às vezes adaptar alguma coisa, mas... Tudo, a gente adapta a tanta coisa, né? A Joana vai crescer. Vai estar aqui. Joana vai estar aqui. Vai estar correndo aqui pelos corredores. Vai ser muito bom ter Joana por aqui. Vai sim. Nesse tempo todo que você está na casa, tem alguma história que você queria dividir com a gente? Pode ser uma história engraçada, uma história que te tocou o coração, que você queira dividir? Juliana, são muitas histórias. São muitas histórias, né? Há muito tempo aconteceu isso. Uma pessoa, eu cheguei no DIS e essa pessoa estava lá, aí eu sempre falo, eu só vim aqui ver quem está aqui e tudo mais. E essa pessoa falou assim, eu não esqueço que foi você que me recepcionou aqui. O primeiro abraço que eu recebi aqui dentro foi seu. Mas uma coisa recente que me marcou muito foi o seguinte, eu gosto muito de abraçar. Eu acho que o abraço sincero, quando você dá com aquele carinho, ele faz toda a diferença. Sempre tive isso, porque recebi muitos abraços aqui. E eu tenho muitos amigos, graças a Deus, não só aqui e fora, mas o abraço é uma relação muito bonita. Eu costumava abraçar na reunião pública aquelas pessoas que estavam ali mais próximas, mais tempo, os amigos que às vezes você, né, olha, tem um amigo de outra situação que está ali e tudo mais. E um belo dia eu pensei assim, eu estou errada. Por quê? A pessoa que está vendo eu abraçar o outro, ela não está entendendo por quê. E ela pode se sentir excluída. Por que essa doida está abraçando um e não está abraçando o outro? Eu falei, eu estou errada. Vou mudar isso. Eu vou tentar abraçar a todos. Pelo menos aqueles que puderem. E um dia, eu abracei uma moça. E eu vi que ela estava muito comovida. E eu abracei, fiquei mais tempo com ela e tal. Abracei outros, passou. Isso foi na terça-feira. Quando eu cheguei aqui no sábado, de manhã, eu encontrei um amigo trabalhador. E ele me abraçou fortemente, muito forte naquele dia. E ele fez igual meus irmãos fazem comigo. Eles costumam me abraçar e me levantar assim. E ele fez aquela força, aquela emoção.
E eu falei assim, eita, mas que beleza, aquela alegria toda. Ele falou assim, eu queria te agradecer porque a minha prima esteve aqui e ela disse que foi o seu abraço que tirou da cabeça dela a ideia de suicídio. Juliana, eu levei um choque naquele dia. E eu fiquei olhando para ele. E ele assim, é sério? Estou falando sério. Porque a gente sempre brinca muito, né? E eu fiquei olhando para ele. Ele, é sério, estou falando sério. Uma prima minha está passando uma situação muito complicada e nós orientamos dela vir aqui. Ninguém pôde vir com ela, mas ela veio sozinha. E quando ela chegou em casa, ela disse, eu gostei muito de ter ido lá e quando eu recebi o abraço daquela pessoa, realmente eu me senti fortalecida. Que história mais comovente eu posso te contar do que essa? Elas passaram no atendimento fraterno, ou não, e subiram para buscar um amparo, um consolo. Não importa se é através das palavras, não importa se é através de quem está lá na frente, porque eu nada mais faço do que um atendimento fraterno lá na frente. Você ser abençoada com uma notícia dessa, eu acho que não tem peso maior. A responsabilidade aumenta. A responsabilidade, mas muito. O quanto que é importante, né? Nós nos tornamos o canal, né? Às vezes uma palavra nossa traz um novo olhar para aquela pessoa. Porque imagina, você, na minha posição, somos intermediários ali. Porque estamos todos regidos por esses missionários maiores. Então, ninguém mais do que eles sabe das coisas. Né? Então, não sou eu. É aquele campo vibratório, é aquela espiritualidade maior ali agindo, né? E uma situação dessa me fez intermediária. Então, é um presente de Deus. Uma história linda. Humildade e amor é um presente de Deus. Com certeza. O que o CEA representa na sua vida hoje em uma palavra? E por quê? Eu acho que diante de tudo que eu já te narrei, não tem outra que não seja essa gratidão maior por tudo. Por tudo. Principalmente por me transformar, por me ajudar. E olha que eu ainda preciso de muito, hein? Preciso de muito. Mas o tantinho assim que eu sinto que eu já consegui é gratidão por esses irmãos de luz, pelos desencarnados e principalmente pelos irmãos encarnados, né? Que nos fazem progredir, que nos abraçam, que nos sustentam, né? Porque às vezes você chega aqui, por que eu estou aqui? Por que eu vim hoje? E de repente você, no momento, já muda aquilo tudo. Eu falei, preguiçosa, você está aqui porque você precisa mudar isso. Né? Eu acho que não tem outra palavra, Juliana, por mais que a gente busque, mas a gratidão, porque o amor está dentro da gratidão, né? O apoio moral está dentro da gratidão, tudo está dentro da gratidão. Então ela é a palavra maior que abrange todos esses sentimentos que nós temos, que eu tenho, pela humildade e amor. Regina, para terminar, se você pudesse falar para alguém que esteja hoje sofrendo, né, ou então precisando ir a uma casa espírita, ou passando por alguma dor e não tem como aonde pedir socorro, né, e está ouvindo a gente, o que você falaria para essa pessoa? Eu diria assim, não tenha medo, não pense muito no que os outros falam. Venha você conhecer. Com seu coração limpo, com fé, venha buscar, porque você vai encontrar. Não tenha medo, venha com fé, venha conhecer, porque só assim você vai ter discernimento para buscar ajuda nos seus problemas, forças, coragem para suas lutas. Porque os nossos problemas não acabam. Não acabam. A gente é que se torna mais forte para lidar com eles. Né? E você passa a conhecê-los, né? Você passa a ver assim, não, eu estou no caminho errado. Eu tive uma experiência muito legal com um palestrante que eu convidei aqui de outro centro espírita. E ele, no meio da palestra, ele fez uma pergunta que foi muito legal. Ele pediu para a gente fechar os olhos todos e
Ele falou assim: agora eu gostaria que vocês pensassem em 3 pessoas que vocês amam muito, muito. Aí deu aquele minuto de silêncio e tal. Então tá. Aí, como eu sou dirigente, né? A primeira pessoa que perguntou, você. Aí eu fui e falei assim, minha filha, minha neta que está chegando, minha mãe. Aí perguntou a várias pessoas. E ele falou assim, vocês perceberam que nenhum de vocês falou que se ama? A primeira pessoa que vocês têm que amar é vocês. Como que você vai amar sua filha? Como que você vai amar sua neta se você não se amar? Uhum. E aquilo ali serviu de uma reflexão tão grande para você ver uma coisa tão simples, uma coisa que a gente aprende a todo momento, né? Uhum. Amar a si mesmo, para depois amar o seu próximo. O tempo todo a gente está falando disso aqui, e no momento que você vai falar, você não se coloca, né? Então, para nós compreendermos os nossos problemas e darmos direcionamento melhor a eles, nós temos que nos amar, nos conhecer, para saber assim, sou eu que estou no caminho errado, sou eu que preciso me redirecionar. E para isso você tem que se amar. Bastante. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade linda de poder falar um pouquinho dessa casa que tanto nos abençoa, que tanto nos acolhe. A sua história mostra que o trabalho no bem é, acima de tudo, um caminho de autotransformação. Obrigada por compartilhar com tanta doçura e firmeza o quanto o CEA foi e é parte essencial da sua vida. Que essa casa continue te acolhendo, te inspirando, assim como você inspira tantos com a sua dedicação, com a sua luz, com o seu carinho, com o seu sorriso. Me espero. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que conversa linda, né? Que tivemos com a Regina. A história da Regina nos inspira a olhar para dentro e lembrar que o trabalho no bem é sempre um caminho de luz e crescimento. Continue acompanhando a nossa série CEA Tenho Tanto para Lhe Falar e aproveite para assistir aos episódios anteriores. Todos estão disponíveis no YouTube do CEA. Siga, curta e compartilhe essa mensagem de amor e gratidão. Até o próximo episódio com mais uma história que aquece o coração.